Abençoa o louvor que vai ser louvado. Abençoa, meu Pai, poderosamente para este culto. Toma agora o teu servo em tuas mãos, para trazer a tua palavra. Você vem usar ele com poder e muita glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa gloriosa paz de nosso Senhor. Amém. E salva Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, todos que estão aqui, aleluia, são todo mundo evangélico? Amém? Amém. Então, meus irmãos, se são todos evangélicos, amém? Nós vamos ouvir de Deus uma palavra, meus irmãos, revelada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, eu gostaria que na palavra todo mundo prestasse atenção aqui. Porque todo mundo ouviu oraram, louvaram ao Senhor, né, meus irmãos? Então agora é a hora da palavra. Amém? Amém. Essa menininha que está aí, ó. Amém? Fica quietinha aí em nome de Jesus, porque vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Senão ela vai tirar até a atenção da mãe dela. Glória a Jesus, aleluia. Bom, meus irmãos, ler a palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, aleluia, capítulo 5. Glória a Jesus, glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos trazer uma palavra falando da igreja. Amém? Amém. Porque aqui só tem pessoas evangélicas. Né, meus irmãos? Aleluia. Quem precisa de ser evangelizado, diga amém. Glorioso Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra: tratando do pecado na igreja. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo
nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso passamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do mal, da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os comunicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for comunicador, ou avarento, ou idólatra, ao maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão, não julgais-vos os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Glória a Deus, aleluia. Somente, meus irmãos, aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Quem está cansado, diga amém. Glória a Deus. Começa dizendo glória, 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 glória a Deus. Glória, glória. Glória, 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 glória a Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, meu Pai, nesta manhã de consagração. Espírito Santo de Deus, aleluia. Fala, Senhor, meu Pai querido Santo, através da Tua santa palavra, meu Deus, que não seja eu falando, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, venha falar, meu Deus do céu. Jarabanda, rabassuriandas, rabanduricanta, rabandai, decanta, rabandai. Oh, meu Deus! Oh, glória a Deus! Orianda, rabassuriandas. Graças a Deus poderoso. Graças a Deus poderoso, meu Pai. Confirma, Senhor, a vitória. Confirma a bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluias. Glória a Deus. Santo Deus. Nós, meus irmãos, que servimos a Jesus, aleluia, nós temos que aprender cada dia mais com o Senhor Jesus, através da sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Tratando, meus irmãos, do pecado na igreja. 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Glórias a Deus. Geralmente, meus irmãos, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, meus irmãos, aleluia, que nem ainda, meus irmãos, entre os gentios se nomeia, meus irmãos, aleluia, como é, aleluia, haver quem possua, aleluia, a mulher de seu pai. Glória a Deus, aleluia. Deus. Meus irmãos, Paulo, aleluia, o apóstolo Paulo, também, meus irmãos, ele repreendeu os coríntios, meus irmãos, pelo comportamento imoral
que, aleluia, comumente, meus irmãos, eram, aleluia, encontrados no seio da igreja. Fornicação inclui, meus irmãos, adultério. Fornicação, meus irmãos, também inclui, aleluia, o adultério. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Obrigado. Meus amados irmãos, o adultério, prostituição, depravações, meus irmãos, sexual, relações, aleluia, incestuosas, meus irmãos, aleluia, e outras, meus irmãos, impurezas sexuais. Contudo, meus irmãos, totalmente, meus irmãos, aleluia, condenável, aleluia, pela lei mosaica. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. E Levítico, meus irmãos, glórias a Deus, Levítico 18, aleluia. Em Levítico, meus irmãos, aqui 18, no seu versículo, glórias a Deus, 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aqui está dizendo, meus irmãos, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, porque é nudez de teu pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluias. Então, meus irmãos, aleluias, a palavra do Senhor Jesus Cristo é para que nós, meus irmãos, viemos aprender como servir a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Em Deuteronômio, meus irmãos, ainda em Deuteronômio, a glória a Deus, aleluias, do seu capítulo 22, aleluia, versículo 30. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos lá em Deuteronômio, glória a Jesus, aleluias. Glória, glória a Deus, aleluia. Deuteronômio, meus irmãos, do seu capítulo 22, 30, que diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Né, meus irmãos? A palavra do Senhor Jesus Cristo diz bem clara: nenhum homem tomará a mulher de teu pai, aleluia, nem descobrirá a nudez do seu pai. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, glória a Jesus, glória a Deus, o caso, meus irmãos, citado, aleluia, pelo apóstolo, se retratava, meus irmãos, aleluia, da profanação, aleluia, do leito, aleluia, do pai, de um homem, meus irmãos, que se relacionava, meus irmãos, com a sua madrasta. Isso já estava acontecendo na igreja de 1 Coríntios. A cegueira, meus irmãos, aleluia, espiritual dos Coríntios era tanta, meus irmãos, que eles passaram, aleluia, glória a Deus, a tolerar, meus irmãos, aquilo que os próprios incrédulos, meus irmãos, aleluia, repudiavam. Glória a Deus, aleluia. O que eles faziam, até os incrédulos
repudiava, porque eles, até os incrédulos, não aceitam tais coisas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pois até, aleluia, a sociedade da época, meus irmãos, considerava que essas práticas abomináveis. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Meus irmãos, no seu versículo 2, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Aleluia. Nem ao menos, meus irmãos, vos entristecestes. Glória a Deus, aleluia. Os coríntios, meus irmãos, aleluia, estavam, meus irmãos, glórias a Deus, tão, aleluia, absorvido, meus irmãos, nas disputas e nas discussões inúteis. Glórias a Deus, aleluia. Inclusive, meus irmãos, glórias a Deus, concorrendo entre si para saber qual líder, meus irmãos, espiritual era o melhor. Aleluia. Que deixava, meus irmãos, de, aleluia, perecer. Que o pecado, meus irmãos, havia estranhado no seio, no meio da igreja, meus irmãos. As práticas, meus irmãos, imorais de seus, meus irmãos, membros na igreja de Corinto eram, meus irmãos, conhecidas, mas isso, meus irmãos, não causava, meus irmãos, tristeza ou reprovação na consciência deles. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. E no seu versículo 5, meus irmãos, ainda, no seu capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 5 diz assim, ó: seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Entregue, meus irmãos, a Satanás. Então Paulo, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, expressou, meus irmãos, aleluia, indignação diante do pecado, aleluia, de incesto. Por isso, meus irmãos, emitiu uma sentença. Ele emitiu uma sentença. Glória a Deus, para, aleluia, disciplinar, meus irmãos, glórias a Deus, aquele que havia praticado sua, aleluia, intenção, aleluia, era, meus irmãos, Aleluia, Jesus, glória a Deus. promover arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Porque a intenção de Paulo, meus irmãos, era promover, aleluia, o arrependimento. Glória a Deus. Ao, meus irmãos, determinar que o, aleluia, o rebelde sofre, meus irmãos, em suas carnes, sob, meus irmãos, a autoridade de Satanás. O apóstolo, meus irmãos, ele visa a salvação da alma. Glória a Deus, aleluia. A nossa carne, meus irmãos, ela pode perecer, mas o mais importante da nossa vida é a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, meus irmãos, aleluia, ele avisava o que? A salvação da alma, não da carne. Quando, meus irmãos, uma pessoa cede aos apelos, meus irmãos, do pecado,
glórias a Deus, se expõe, meus irmãos, aleluia, ao tormento e à aflição, meus irmãos. Assim Deus, aleluia, permite que venham sofrimentos, meus irmãos, para não constrangê-las, mas para, aleluia, que elas se convertam do seu mau caminho. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, glória a Jesus, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 7, versículo 14, a Bíblia relata, aleluia, esse povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos altos do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Veja bem, meus irmãos, que no versículo 6 ainda, glória a Deus, que vai dizer a palavra de Deus, não é boa a vossa vanglória. Não sabeis, aleluia, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Glória a Deus, aleluias. O fermento, meus irmãos, aleluia, é usado, meus irmãos, com frequência nas escrituras para, meus irmãos, representar o mal. Glórias a Deus. A corrupção e a impureza, meus irmãos, espiritual e moral, meus irmãos. Uma pequena porção é capaz de fermentar uma grande quantidade, meus irmãos, aleluia, de farinha e tornar a massa, meus irmãos, volumosa, meus irmãos, em pouco tempo. Glórias a Deus. Então, da mesma forma, meus irmãos, que o processo, meus irmãos, de levedação, aleluia, é constante, meus irmãos, aleluia, é intenso. Glórias a Deus, glória a Jesus. O desenvolvimento, meus irmãos, do pecado, meus irmãos, é profundo. Aleluia, aleluia, e crescente na alma aleluia, de uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, diante disso, quando alguém, aleluia, glórias a Deus, quando alguém, meus irmãos, faz concessão à sua carne, contamina toda a sua vida, mas, aleluia, mas, meus irmãos, conversões, maus hábitos, aleluia, maus pensamentos, hipocrisia e pequenas, meus irmãos, transgressões que sutilmente, meus irmãos, aleluia, se alastram no ser humano, aleluia, provoca, meus irmãos, grandes desvios no caráter, meus irmãos, e na fé. Então, meus irmãos, por isso, meus irmãos, glórias a Deus, não dê oportunidade, aleluia, o mal para não sofrer, meus irmãos, os, aleluia, devastadores efeitos, meus irmãos, da sua corrupção. Glória a Jesus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória. Aleluias. Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é edificante. Aleluia. Para aqueles, meus irmãos, que querem aprender, viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Porque nós vemos, meus irmãos, aleluia,
que nos dias atuais de hoje, é tanta coisa, meu irmão, no meio da igreja, que traz até escândalo. Glória a Jesus, aleluia. E hoje, meus irmãos, aleluia, muitas igrejas não se pregam mais, aleluia, doutrina. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, não dá mais aquele ensinamento. Glória a Jesus, glória a Deus. Então veja bem, no versículo 7 e ao versículo 8, aleluia: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Aleluia. Então, por isso, meus irmãos, façamos a festa, não com o fermento velho, aleluia, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Purificação, meus irmãos, aleluia, para fazer uma massa nova, como, meus irmãos, aleluia, a que era, aleluia, utilizada para os pão ázimos. Glórias a Deus. Consumido, meus irmãos, na Páscoa. Glória a Deus. Não podia, meus irmãos, haver meus irmãos, requecidos, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Algum. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu tenho que estar colocando isso aqui em cima, meus irmãos, porque o vento está balançando a folha aqui, mas aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, não podia haver o que? Requecios algum de fermento. E com essa, meus irmãos, aleluia, analogia, Paulo, meus irmãos, exorta que os cristãos devem ser como uma massa, meus irmãos, nova, ou seja, deve ser uma pessoa limpa de toda a impureza. Glória a Jesus, aleluia. Hipocrisia e carnalidade, aleluia, pelo Cordeiro Pascual, aleluia, o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos ler no versículo 11, aleluia, do 11 ao 13, aleluia. Mas, meus irmãos, agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, aleluia, fornicador, ou avarento, ou idólatras, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Está vendo aí, meus irmãos? Mas agora eu escrevi, Paulo dizendo, agora eu escrevi que não vos associeis, aleluia, com aqueles que, dizendo ser irmão, fornicador, ou avarento, ou idólatras, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubador. Ele diz com os tais, não com mais. Aleluia. Nem com esse tipo de pessoa não podemos comer, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Por que, meus irmãos? Que tenho eu em julgar. Aí Paulo falando, por que tenho eu a julgar? Aleluia. Também os que estão de fora. Aleluia. Paulo está dizendo, ó, o que tenho eu a julgar? Os que estão de fora.
Não julgais vós os que estão dentro. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, meu, julga os que estão de fora. Aleluia. Ele diz: ó, tirai, pois, dentre vós a esses iníquos. Aleluia. O iníquo, meus irmãos, quer falar a palavra pecador. O homem do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, veja bem que não vos associeis. Aleluia. Então Paulo, meus irmãos, ele sabia, glórias a Deus, que os coríntios, meus irmãos, aleluia, corriam perigos, aleluia, na fé. E pois, aleluia, estavam, meus irmãos, eles estavam que? Associados às pessoas que se diziam cristãos, mas, aleluia, no íntimo, meus irmãos, não eram, pois não seguia, meus irmãos, aleluia, o preceito de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, os tais cristãos processavam ser irmãos, mas na verdade eram, aleluia, irmãos, meus irmãos, pois se comportavam como, aleluia, devassos, idólatras, maldizentes, avarentos, glórias a Deus, beberrões e roubadores, meus irmãos. Ao fazer essas, meus irmãos, exortações, aleluia, o propósito, meus irmãos, do apóstolo Paulo não era, meus irmãos, aleluia, induzir a igreja, meus irmãos, aleluia, a desprezar, meus irmãos, aquele que estava, aleluia, no erro, mas, aleluia, orientar, meus irmãos, glórias a Deus, a não desfrutar, aleluia, glórias a Deus, de, aleluia, estreito laços, meus irmãos, de amizades com eles. Então, meus irmãos, aleluia, pois certamente, aleluia, seria corrompidas por suas práticas. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, glórias a Deus, o Senhor Jesus, Ele conhece toda a nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus. Então, a orientação, meus irmãos, do apóstolo Paulo aqui, na igreja de Coríntio, aleluia, é para que eles, meus irmãos, aleluia, não viessem a se corromper. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia! Então, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando um homem de Deus, meus irmãos, ele tem a visão espiritual, Oh, aleluia. ele tem a revelação espiritual, meus irmãos, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Quando ele, aleluia, ele ensina, ele prega, ele orienta, meus irmãos, aleluia, a igreja de Cristo, aleluia, é para que ela não venha, meus irmãos, a se corromper, a se contaminar, meus irmãos, com tais fermentos velhos que ainda há no meio das igrejas. Que tipo de pessoas, meus irmãos, que vêm da igreja, mas não querem se converter de fato e verdade. É verdade. Não quer ter um compromisso, aleluia, na obra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia chega a relatar, glória a Deus, que a palavra do Senhor pode ser pregada por inveja, por ganância, por tantas coisas, meu irmão. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas, meus irmãos, aleluia, aqueles que vivem na prática do pecado, no engano, na casa de Deus, glória a Jesus, aleluia,
É como, meus irmãos, nós, aleluia, lemos na palavra de Deus, glória a Jesus, aleluia. Sejais, aleluia, este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Fermento, meus irmãos, no meio da igreja, aleluia. Glória a Jesus. Seja lá, meus irmãos, a quantidade que for o fermento, um pouco de quantidade, meus irmãos, que é colocado na farinha, ela levenda e faz aquela massa, aleluia, glória a Deus, que ela cresce, vai crescendo, meus irmãos, até chegar ao seu ponto. E assim também, meus irmãos, é aquela história, o que tem? Não tem nada a ver, não tem problema. Tem sim, meus irmãos, tem. Glórias a Deus, aleluia. Tem muita coisa. Então nós temos que ter, meus irmãos, muito cuidado, aleluia. Glória a Jesus, o Deus que nós servimos. Nós temos, meus irmãos, que buscar mais a Deus. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, que entender mais do Espírito Santo. Nós temos que ter, meus irmãos, mais intimidade com Deus. No nosso particular, meus irmãos, glórias a Deus, aleluia. Aleluia! Santo Deus. Porque eu digo para os irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu digo para os irmãos uma coisa, meus irmãos. Santo Deus. Qualquer pessoa, meus irmãos, que seja um escolhido de Deus, Poderoso. ele é perseguido, ele é maltratado, ele é desprezado. Aleluia. Quantas pessoas aí, meus irmãos, aleluia, despreza a outra pessoa, glória a Deus, porque julga pela aparência, a tipo de pessoas. Então, meus irmãos, aleluia, Misericordioso, justo, fiel. nós temos, aleluia, glória a Deus, que viver uma vida separada diante de Deus. E se nós temos, aleluia, uma vida com Deus, espiritualmente falando, elevado, não é por isso que nós vamos desprezar aqueles que não são. Santo. Nós temos que levar a palavra, nós temos que ensinar, exortar, meus irmãos, aleluia, os nossos irmãos na fé, para que ele também cresça, para que ele também venha a ter a visão espiritual. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter em nossa vida, aleluia, é o amor de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu prego ela com amor. Porque se não for com amor, eu não prego a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E que os irmãos, aleluia, seja abençoado por Deus nesta manhã. Aleluia. Glória a Jesus. E esta palavra, meus irmãos, qual foi dita aqui, qual foi pregada aqui, Louvado seja Deus. que os irmãos meditam mais diante de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Ele diz: não associeis, aleluia, com os fornicadores, com os tais, meus irmãos, que pratica, aleluia, glória a Deus, o mal, que pratica o pecado. Glórias a Deus, aleluia. Nós não podemos, irmão, desprezar ninguém. Aleluia, glória a Deus. Mas, meus irmãos, se for de falar a verdade, temos que falar a verdade. Verdade. Porque, meus irmãos, se nós não falar aquilo que Deus, aleluia, mandar nós falar, nós vamos estar, aleluia, escondendo a verdade de Deus para aquela pessoa
que precisam de ouvir. Glórias a Deus, aleluia. Nós não pregamos a palavra de Deus, não é para ser melhor do que o outro, não é, aleluia, para aleluia, dizer que é mais espiritual do que o outro, não. A gente ora porque, meus irmãos, não é para dizer que nós oramos mais do que o outro, não. Aleluia, nós oramos, meus irmãos, porque, aleluia, nós, aleluia, entendemos que nós dependemos de Deus. Porque sem Ele, glória a Jesus, nada somos. E se nós nos humilharmos e buscar a Deus, meus irmãos, aleluia, fica, meus irmãos, uma coisa Aleluia! Então o crente, meus irmãos, aleluia, tem que buscar de Deus a palavra, tem que buscar de Deus na oração, ele tem que buscar de Deus na santificação, ele tem que buscar de Deus na separação para com Deus. Porque o crente, ele não vive de mistura, o crente, ele não vive de fofoca, o crente, ele não vive de disse-me-disse, o crente, meus irmãos, ele não vive com mentira. E nem com inveja, meus irmãos. Glorioso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos. E que o Espírito Santo de Deus fala mais Aleluia. em cada coração. Amém? Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glorioso Deus, Aleluia. aleluia. Obrigado, Pai, pela sua Glorioso palavra. Deus, aleluia. Deus é Glória a Jesus, que Deus continua abençoando nosso irmão, né? Glória a Jesus.